desliguei a televisão, eu me afastei do celular, e agora eu, a minha esposa e meu filho, cada um com o seu livro ali na sala, ou todo mundo deitado na cama, juntos, durante 20 minutos. 20 minutos é meio tempo de um jogo de futebol, de uma partida de futebol. 20 minutos. A casa inteira teve seu momento de leitura. É o exemplo que a gente estava falando. Quando nossos filhos, começam a olhar aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, a minha autoridade ganha autoridade na cabeça dele. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Certo? Agora, nesse campo do como avaliar, a gente precisa entender sempre que a avaliação ela está dentro de uma faixa etária. Onde, dependendo da faixa etária, eu não posso me limitar a uma nota. Se eu estou falando de um filho que está prestes a fazer um vestibular, a concorrer àquele curso dificílimo, óbvio que aí a nota é o que importa. Pensando de uma maneira realista, é o preto no branco, ou seja, a nota é essa, precisa tirar isso para entrar no curso que você quer, ponto. Certo? Agora, quando a gente olha para um filho que não está nessa fase, mas, ou seja, está com menor idade, a nota da avaliação em si, ela deve ser olhada, porém, ela não pode, não deve ser mensurada da mesma maneira. Por quê? Porque a nota, e eu escrevo aqui, ela não é a causa final do processo. A causa final do processo deve ser a aprendizagem. Se seu filho colou, se a prova estava muito fácil, pode ser também. Pode ser que a professora tenha nivelado por baixo a sala e seu filho tirou 10. Significa que ele é um excelente aluno, que ele aprendeu? Novamente, depende. Por quê? Porque a nota em si, 8, 9, 10, 7, 4, 3, 2, a nota em si, ela é um caractere, ela tem uma característica mensurável. Mas a análise dessa mensuração, o olhar para ela, isso é outra coisa. Então, o que temos que olhar? Para onde nós temos que olhar? Para outra leitura. Certo? Digo, por exemplo, o meu filho estuda, chega na hora da prova ele vai mal. O problema está na nota? Não, o problema não está na nota. O problema está no processo. Que horas que ele está estudando? Será que ele está estudando realmente? Será que ele sabe como estudar? Será que a prova não está num nível muito complexo? Será que outros alunos da turma também não foram mal? Será que a sala inteira foi mal? Ou será que a sala inteira foi bem e só meu filho foi mal? Será que o professor está dosando mais a mão? Está tirando mais a mão? Ou seja, onde está o problema dessa nota baixa? Ah, não, ele não estuda, ele não pega no caderno, ele fica a tarde inteira dormindo jogando videogame. Então você já sabe onde está o problema. E aí a culpa é sua. Que vê tudo isso e não toma partido e não resolve. Agora, será que eu poderia ajudar? Eu, pai. Será que ele está sabendo estudar? Isso é uma pergunta fundamental para nós. Por quê? Porque às vezes nossos filhos ficam lá estudando, mas eles não estão estudando, eles estão se enganando. Você pega matemática, por exemplo. Matemática não é um processo simples. Estudar matemática é realmente subir uma escada. Se você não sabe aquele degrau, o próximo degrau será difícil de alcançar. E ainda mais a gente está falando de uma escada longa, que se eu não tiver os degraus anteriores, aí piorou. Então veja, matemática é assim, ou eu aprendo aquilo, ou eu aprendo aquilo. Porque a partir do momento que eu der um passo a mais, o que não tiver aqui vai fazer falta lá.
E como que eu aprendo matemática? Não adianta eu ficar o dia inteiro lendo a teoria. Não adianta eu ficar o dia inteiro lá olhando o exercício. O que eu tenho que fazer? Exercício. Lista de exercício. Apaga tudo, faz de novo. Apaga tudo, faz de novo. Hoje é tão simples na internet, né? Lista de exercício para aluno de 7 anos, do segundo ano do fundamental, com operações de divisão nível médio. Tá lá. Imprime. Ou faz uma folha para o seu filho. Depende de você também em algum ponto de auxílio. Né? Depende de você chegar para a professora e falar assim, olha, eu estou achando que meu filho está com dificuldade nisso. Como é que eu posso ajudá-lo? Tem alguma lista de exercícios que ele poderia fazer dentro do seu horário, da sua rotina de estudo? E, por exemplo, matemática é diferente de história, que é diferente de geografia. Que é realmente você ler aquilo, compreender aquilo, assimilar aquilo e falar daquilo. Em matemática não adianta muito você falar daquilo. Você fazer aquilo. Em humanas, o fazer está atrelado em saber. Interpretar, compreender, colocar dentro de um tempo histórico, dentro de um espaço geográfico. Então, isso é muito importante para nós. Né? O como a gente está estudando aquela disciplina, às vezes impacta também na nota. Né? E claro, a nota chega. E quando a nota chega, a gente tem algumas reações que a gente entende aqui como erradas. E a primeira dela, a gente dividiu entre surtar, brigar e comparar. Primeiro, você tem que dar um peso necessário ao que é uma avaliação. Tá? Uma avaliação é uma avaliação. Seu filho não vai para o inferno nem irá para o céu com aquela nota. É uma avaliação, meu Deus. Dê o peso real das coisas. Ele quebrou um copo, ele não matou o vizinho. Então, assim, qual o sentido de eu esmurrar o meu filho, quebrar a mão dele porque ele quebrou o copo? É um copo. Compra outro. Compreende? Eu estou dando um peso real para aquilo que é um copo. Então, o surtar, o ficar bravo aqui é muito importante. Porque lembre-se, a nota nunca é uma surpresa para aquele pai e para aquela mãe que acompanha a vida do seu filho. A nota é o resultado. Eu já imaginava. Eu já sabia que seria essa nota. E aí, pai, mãe, se a gente está acompanhando isso, o que a gente sempre tem que esperar é que a nota seja boa. Por quê? Porque se eu estou acompanhando, eu estou vendo que não está funcionando e tenho que ir lá e ajustando. Concorda? Ah, eu sabia que ele ia mal. Como assim? Você sabia e deixou ele mal? Você sabia que ele ia para o precipício? Você sabia que ele ia para o penhasco e você deixou ele ir? Em nenhum momento você parou? Você mudou a rota? Você construiu uma ponte? Você segurou ele? Então vejam, a nota nunca será uma surpresa, mas o resultado do caminho do seu filho. O importante sempre é entender o que aconteceu. Então surtar não vai resolver, brigar, gritar não vai resolver. O que a gente tem que fazer é entender. Colocar seu filho junto de você. Se ele já tem uma maturidade legal, 10 anos ali, até menos, mas vamos pensar essa faixa etária. O que aconteceu? Você acha que você foi bem? Qual foi o motivo? Foi o celular? Foi o videogame? Foi a agenda do meu filho que está muito cheia, então ele chega em casa cansado e ele não tem nem energia para estudar mais? Qual foi o processo que resultou nisso? E aí, juntos chegaram a uma solução. Olha, você vai ficar sem o celular. Você vai ficar sem o videogame, porque o videogame deu como resultado essa nota ruim. Vamos melhorar essa nota, vamos tirar o videogame para ver como essa nota vai sair no mês que vem, no bimestre que vem. Estamos entendidos? Você está compreendendo por que eu estou tirando o videogame e o celular de você? Estou, não estou, vou surtar, vou xingar, vou gritar, mas aí é a criança. E a criança fazer isso é dela porque ela é imatura. Agora eu, pai, eu, mãe, que tem que ser o agente da maturidade, eu não posso então sair gritando, batendo porta, esmurrando parede.
Eu sou o centro. Eu sou a centralidade, eu sou a rocha que vai ser sustentada a casa. Então eu não posso estar em desequilíbrio, eu não posso estar sem temperança, eu tenho que estar temperado, ou seja, na justa medida, ali é assim. Não gritando, mas com um tom de autoridade, com firmeza na fala, uma conversa séria, sem distrações, porta do quarto fechada, um bate-papo, escutando, né? O porquê, nem que seja tudo mentira que o seu filho está falando, escuta. Mesmo sabendo que é porque ele ficou a tarde inteira no celular. Mesmo sabendo, deixa ele falar o que ele acha que ele tem que falar. E você escuta, fala assim, eu entendo e compreendo. Mas eu, como seu pai, entendo que o motivo é o celular. E você ficará sem. Até isso acontecer. E compreenda, essa conversa com seu filho e com a sua filha, ela não tem que ser num tom de punição. Mas sim num tom de, olha, é isso que está lhe fazendo mal, e nós vamos arrancar o que está fazendo mal para que você possa ser melhor. Quando isso não te atrapalhar mais, quando você souber usar isso da melhor maneira, aí você volta a ter sem supervisão. Aí você volta a ter com maior liberdade. Estamos combinados? Firmeza, autoridade, sem grito, sem bater na porta, sem sair aí surtando. E mais um ponto. A gente falou que não é para surtar, que não é para brigar. E o que a gente falou? Comparar. Tomemos muito cuidado com comparação. Quando você sem querer solta assim, seu irmão nunca me deu trabalho na escola. Seu irmão sempre foi bom nessa disciplina. Eu, quando estudava, só tirava 10. No seu tempo. A única coisa que você tinha era lá uma bola e uma bicicleta. Ou seja, a sua desatenção estava fora de casa. Hoje, a desatenção da criança está dentro de casa e a todo instante, inclusive por culpa sua. Que fica o tempo inteiro mexendo no celular na frente dele e não dá atenção para ele, por exemplo. Ou eu estou errado? Que deixa de viver momentos com o seu filho ou em família porque você prefere ficar lá no Instagram, no TikTok. Ou fazendo coisa pior. Que não é o caso da conversa agora. Então, assim, a gente avalia cada um de acordo com a sua singularidade. Porque realmente é um. Se outro irmão é mais velho e você percebe que esse irmão tem um papo legal, tem uma maturidade para conversar, né, que não vai se colocar lá, né, sobre o pódio, chama esse filho e fala, filho, olha, tô achando que seu irmão mais novo tá assim, assim, assado, ele não foi na prova legal. Poxa, você pode conversar com ele, você pode dar um toque para ele, fala mais ou menos isso com ele, depois você me dá um retorno de como foi essa conversa. Percebe? Traz. É a família inteira. Numa família, todos têm o mesmo papel de educar, formar e melhorar. E outro ponto que a gente erra, né? A gente falou lá de brigar, de surtar, de comparar, e essa é muito triste porque essa é um banho de água fria e a gente faz. Vira e mexe a gente faz. Quando seu filho vem com uma nota boa e você fala assim, não fez mais que a obrigação. Veja, seu filho tirou uma nota boa. Se você está acompanhando ele, vendo o esforço dele, né? Ou seja, tá lá, né, toda tarde, estudando meia horinha, preocupado, fazendo dele, entregando tarefa. Você está lá acompanhando. Se seu filho está fazendo tudo isso, faz algum sentido. A hora que seu filho chega lá com a nota, feliz da vida, ó, mãe, tirei 9, tirei 10. Você fala assim, você não fez mais que a sua obrigação, moleque. Ou mesmo se ele tira uma nota 7, e você fala assim, 7? Pô, tem que tirar 10. Filho meu só tira 10. Acabou. Você perdeu a sua criança. Você perdeu aquele menino, aquela menina naquela hora. Porque a maior alegria de uma criança é dar alegria para o seu pai. E a maior alegria que uma criança pode ter, somado a isso, é quando o pai se alegra com a alegria dela, com o sucesso dela, com o esforço dela, com o resultado dela. Não é para soltarmos fogos de artifício,
nem ir lá e comprar o celular de último tipo só porque meu filho foi bom numa prova. Não é isso. Equilíbrio naquilo que nós estamos chamando de avaliação. Que bom que você foi bem, poxa, valeu o esforço, hein? Tô vendo você estudar lá, bate aqui, isso mesmo, muito bom, né? Vamos tomar um sorvete então para comemorar? Pode ser? Vamos com a família toda então tomar um sorvete? Percebe? É isso, é trazer. É parceria mesmo, estamos juntos. A nota é nossa. É do irmão mais velho, é do irmão mais novo, é da mãe, é do pai, é de todo mundo que convive ali. Né? E também, claro, por último, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente pega uma nota boa e faz mais mal para o nosso filho do que bem, fazendo ele ser soberbo. Né? A nota do nosso filho tá lá, bonita, foi 10. Só ele tirou 10 na prova mais difícil do colégio. Elogia, parabeniza, mas assim, humildade. Né? Humildade. Porque senão você corre o risco de transformar seu filho em soberbo. Que bom que você tirou essa nota, parabéns. Poxa, mas tenta ajudar os seus amigos na próxima, estuda com eles. Né? A gente está aqui para ajudar os outros. Nosso coração tem que ser grande, filho. A gente tem que estar lá para ajudar, para acessar o mundo, para ser luz na terra. Então, assim, se puder ajudar, ajuda eles. Traz eles aqui em casa no sábado. Né? Mamãe faz um bolo e você estuda com eles. O que você acha? Tá vendo? A humildade ela tem que ser exercitada na criança, senão ela vai ser soberba, ela vai se fechando, ela vai se colocando numa torre de marfim porque ela é mais inteligente, ela é a melhor, ela é a que mais sabe na sala, e isso só faz mal para ela e vai fazer mal para ela no futuro, consequentemente. E para finalizar, já que a gente falou, né, do onde, do como, a gente fala agora então do porquê. E o mais difícil de todo o processo é dar sentido. Por que ir para a escola? Por que estudar? Seja para os pais, seja para a própria instituição de ensino. Isso é muito complicado. Né? Até para a gente, que é adulto, já é difícil ver esse vídeo. A gente já está cansado de ver. Talvez antes de ver o vídeo a gente foi ver quanto tempo tem essa aula, ver se eu estou afim ou não, de perder o meu tempo. Não é assim? Então, a construção de um sentido para os nossos filhos ele é diário. Né? E é necessária uma virtude para que isso aconteça, que a gente chama de virtude da fortaleza. Porque é através da virtude da fortaleza que a gente faz da nossa vontade algo governável pela nossa racionalidade. Ou seja, a gente racionaliza a nossa vontade para que ela tenha uma direção. Porque se eu for fazer tudo o que eu quero, se eu for fazer todas as minhas vontades, automaticamente não vai ser estudar, automaticamente não será o mais difícil, automaticamente não será o mais complexo. Porque a gente tem uma tendência ao que é fácil, ao que é prazeroso, ao que é egóico, ou seja, ao que favorece o meu eu. Tá lá, nosso pecado natural, né? Nosso pecado original ali. Então a gente tende às facilidades. Quando eu vou dobrando essa vontade das facilidades, e vou transformando ela para fazer o que tem que ser feito, independentemente se aquilo é prazeroso ou não, porque ela tem que ser feito, porque aquilo vai ser bom, então eu estou fazendo a minha virtude da fortaleza, eu estou me fortificando para fazer aquilo que tem que ser feito. E a melhor forma de eu fazer isso é dobrando os meus desejos nas coisas pequenas. Como que eu posso, como pai e como mãe, fazer a fortaleza do meu filho crescer? Arrumou a cama? Levou o prato na pia? Hoje é seu dia de lavar a louça. Leva o lixo para mim lá na cesta de lixo? Percebe? Não é todo dia que a gente toma refrigerante mais em casa. Não é todo dia que a gente come doce mais em casa. Você não dorme na hora que você quer, nem acorda na hora que você quer. Percebe? São pequenas coisinhas que vão colocando a nossa vontade em segundo plano. Diante de uma coisa maior, que é a ordem, que é a autoridade, que é o respeito dos demais. Se
O meu filho dorme a hora que quer, faz o que quer, come o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, automaticamente estudar nunca vai ser para ele algo que fará sentido. Porque não é bom, não é gostoso a gente estar aqui sentado, estudando, sendo que tem um monte de coisa acontecendo lá fora ou na frente, não na frente de um celular. Por isso que isso tem que acontecer cada vez mais cedo. E é com 2 anos já que a gente pode começar a formar a rotina do nosso filho. Que a gente pode pedir para ele jogar as coisas no lixo. Que ele não pode comprar o que ele quer no mercado, independentemente se ele vai chorar, se ele vai espernear porque é da criança fazer isso. E aí o que você faz? Você pega ele e tira ele do mercado. Simples assim. Se no primeiro choro, no primeiro resmungo, no primeiro batição de pé, você vai lá, tá bom, vai, leva. Então, beleza, já descobri como que eu faço pro meu pai comprar o que eu quero. Basicamente essa estrutura. Então, a última etapa do processo da orientação e prática de estudos é essa. Não é o onde, não é o como, mas é o porquê, ou seja, o sentido de estudar. Isso é construído dobrando a fortaleza. Isso é aos poucos. Isso é conversando. Isso é mostrando para os nossos filhos que vale a pena estudar, que vale a pena negar coisas. Né? E a religião tem um papel fundamental nisso. Né? O que a religião faz? Ela organiza e orienta os nossos desejos. Basicamente é isso. Né? Você tem este caminho e aquele caminho. Pela vontade nossa humana, talvez a gente fosse para aquele. Mas como a gente tem um propósito maior, um sentido maior, um valor maior, uma necessidade maior de uma alegria que não passa, então eu dobro as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres, os meus sentidos, para algo que na carne não será prazeroso, mas no futuro meu coração se encherá. E quando nós entendemos que o estudo está dentro desse campo, então uma chave é virada. Então, veja, eu não estudo para passar de ano, eu não estudo para passar no vestibular, eu não estudo para fazer meu pai e minha mãe felizes apenas. Eu estudo porque Deus quer que eu estude. Porque Deus me quer um homem sábio, porque Deus me quer um homem letrado, porque Deus me quer alguém que vai compreender a realidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, mais eu acesso esse mundo. E quanto mais eu acesso esse mundo e vejo a sua beleza, mais eu aprendo que vale muito a pena amá-lo apaixonadamente.